Na vida cristã, a superficialidade te deforma, mas a profundidade te revela. Precisamos deixar a superficialidade para descobrir a vida profundamente formada, em um lugar de comunhão com Deus, onde encontramos nosso propósito eterno em meio a tempos tão caóticos, cheios de ódio e divisão. O ritmo do mundo que vivemos é muito frenético para nos conectarmos naturalmente em união e paz com Deus. Não sabemos como aquietar o coração e a mente para estarmos nele. Nossas emoções não são saudáveis e estão divididas. Ficamos perdidos quando precisamos encarar a quietude da alma, a reconciliação de nossas crenças cristãs com as complexidades de raça, de sexualidade e de justiça. Sentimos-nos incapazes de amar corretamente e cumprirmos o nosso chamado. Devemos restaurar o equilíbrio, o foco e o significado de nossa alma. A vida profundamente formada vai te confrontar com uma nova visão para o desenvolvimento espiritual, porque o amor profundo não pode surgir de poços rasos. Paz, graça e bem a todos. Uma vida cristã plena não pode vir de uma vivência cristã rasa. Uma experiência cristã genuína, ela não pode vir de uma vida rasa. E hoje nós damos continuidade então à nossa série, A Vida Profundamente Formada, em que nós iremos ter o privilégio de ouvir o que Deus tem a dizer a respeito de questões importantes da maturidade cristã. Ser um discípulo de Cristo significa que nós crescemos a maturidade de Jesus. E é para isso que Deus nos salvou em Cristo Jesus, para que sejamos a semelhança daquele que nos chamou e daquele que nos salvou. E hoje nós iremos falar de um assunto que eu confesso para vocês que é a primeira vez que eu prego neste assunto, que é o assunto do preconceito racial e social. Hoje nós iremos falar sobre racismo. E hoje nós iremos falar a respeito de preconceito, das mais variadas formas como tal preconceito pode se expressar. E a vida, por causa disso, mais que formada ou profundamente formada, e o tema desta mensagem é: a vida profundamente formada traz reconciliação racial para um mundo dividido. A vida profundamente formada traz reconciliação racial para um mundo dividido. E eu começo com a seguinte frase: o sangue de Jesus não derrubou apenas a parede que nos separava de Deus. O sangue de Jesus derrubou a parede que nos separava uns dos outros. A cruz não é apenas reconciliação vertical, ou seja, nós e Deus, mas a cruz também é uma reconciliação radical e vertical. E horizontal, ou seja, entre nós e o nosso próximo. Em Cristo, branco e negro, rico e pobre, homem e mulher, judeu e grego, todos se tornam um novo povo, a humanidade redimida. A humanidade redimida. Pastor, nós não vivemos em uma sociedade profundamente dividida por raça. O que eu estou querendo dizer com isso? Ora, nós não sentimos o preconceito racial de uma forma tão forte como nós veríamos, por exemplo, nos Estados Unidos, onde as sociedades foram construídas de uma forma muito diferente. E nos Estados Unidos, por exemplo, eu tenho amigos que moram lá, parceiros de ministério, colegas pastores, e eles me contam: cara, aqui a tensão racial ela é real, é completamente diferente do Brasil. Porque no Brasil todos nós somos miscigenados, né? Nós somos todos misturados. Só que em outras realidades, como por exemplo nos Estados Unidos e alguns países da Europa, existe uma tensão de preconceito racial muito presente. E isso obviamente é um pecado hediondo. Só que na nossa realidade, muito embora haja também preconceito racial, existe outro tipo de preconceito, que é o preconceito social. E rico não gosta de pobre. E pobre não gosta de rico. E o rico queria que o pobre deixasse de existir, e o pobre culpa o rico porque ele é pobre. Então existem outras configurações de preconceito que devem ser atacadas pelo Evangelho. Então abra sua Bíblia
no texto que ataca tais questões. Para que você tenha uma vida plenamente formada, profundamente formada, você precisa se arrepender do seu preconceito, seja ele racial ou seja ele social. E nós iremos ver as implicações disso na nossa mensagem de hoje. Então abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, do verso 16 até o verso 19. Do verso 16 até o verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios 5, 16 a 19. Portanto, diz o apóstolo Paulo, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou, o que, irmãos? Uma nova criação. A velha vida continua? A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos entregou esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Não basta ser diferente para muitas pessoas hoje em dia. Não basta você ser uma pessoa que teve uma criação diferente, que teve uma vida diferente, que teve um histórico diferente. Para muitas pessoas isso não é suficiente. Grande parte das pessoas quer se sentir melhor do que o seu próximo. E é aí que nasce o preconceito racial e social. E o pior, muitos de nós já nos acostumamos com isso, inclusive dentro da igreja. Então hoje nós iremos falar sobre uma das principais características da vida profundamente formada. Ora, vocês são discípulos de Cristo. Ser salvo não é aquilo que Deus intentou somente para vocês. Ele quer que vocês sejam plenos em maturidade e plenamente formados à imagem de Cristo. E as 3 verdades essenciais para uma vida profundamente formada são essas 3 verdades poderosas. Primeiro, você é a imagem de Deus e não uma construção racial ou social. Você não é a sua raça, você não é preto, ou amarelo, ou branco, ou ruivo. Você não é pobre, que seria uma identidade social. Você não é rico e nem classe média. Você é a imagem de Deus. Em segundo lugar, quem Deus quer formar em você? Alguém transformado no íntimo. Semana passada vimos que a vida rasa deforma quem nós somos e deforma o nosso cristianismo. Quantos lembram da mensagem da semana passada? Só fazendo um parênteses, quem descansou um pouco mais essa semana depois daquela mensagem? Alguém conseguiu descansar um pouco mais? Alguém trabalhou fofo essa semana? E por último, qual é a sua missão? O ministro da reconciliação em nome de Cristo. Em primeiro lugar, você não é classe média, pobre ou rico. Tampouco você é preto, branco, amarelo ou ruivo. Você não é a sua identidade social e você não é a sua identidade racial. Você é a imagem de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é a imagem de Deus. Perceba então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Portanto, não avaliamos as pessoas do ponto de vista humano. O que o texto está dizendo é o seguinte: quem está em Cristo, quantos estão em Cristo aqui nessa noite? Digo amém. Então, se você está em Cristo, Paulo está dizendo que você deve aprender a olhar diferente. Em outras palavras, o Evangelho não muda apenas o nosso destino. O Evangelho não muda simplesmente o lugar para onde vamos. Ele muda a forma como olhamos. Perceba o que eu acabei de falar. O Evangelho não muda apenas o lugar para onde vamos. Ele muda também a forma como olhamos as pessoas. Quem está em Cristo precisa aprender a olhar diferente. E o problema é justamente esse, porque por muito tempo nós olhamos os outros a partir do ponto de vista humano, ou como diz na
Revista Almeida atualizada, nós olhamos do ponto de vista da carne, a partir da carne. Nós olhamos com os olhos da carne. O que isso quer dizer na prática, pastor? Então quer dizer que eu não sou preto e nem branco? Quer dizer que eu não sou pobre e nem rico? Não, você é a imagem de Deus, ou seja, você não deve enxergar a si próprio, tampouco você deve enxergar o seu semelhante a partir da cor da pele, a partir do seu sotaque, a partir da sua aparência, a partir da sua origem e da sua condição social. O que acontece é que hoje em dia as pessoas olham para as outras pessoas a partir desses critérios. E nós olhamos se aquela pessoa é nordestina ou sulista. Eu sei que aqui no norte e nordeste, muitas pessoas têm preconceito com os sulistas, assim como os sulistas têm preconceito com nordestinos, ou como alguns dizem, nordestinos têm preconceito com sudestinos, né? E eu sou uma pessoa que já tive o privilégio, pela graça de Deus, de viajar para quase todos os estados do Brasil, e eu sei que isso é real. Existe uma tensão social que é fruto de um coração que identifica o ser humano a partir de rótulos sociais e raciais. Por isso, nós não nos qualificamos para este critério que Paulo estabelece ao dizer: vocês não devem olhar para as pessoas a partir da carne, a partir dos olhos naturais, a partir da cor da pele, a partir do sotaque, a partir da condição social. Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer como Paulo diz, e ele diz o seguinte: não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Além de ser uma denúncia de Paulo, ele está fazendo um chamado. João, nunca mais olhe para ninguém baseado no sotaque dessa pessoa e na cor da pele, ou então se ela é nordestina ou sudestino. Todos vocês que estão me ouvindo, não categorizem ninguém e nem coloquem características segundo a carne. Quantos entendem isso, digam amém. Avaliar do ponto de vista humano, olhar para essas outras questões, é avaliar segundo a carne. Mas nós não devemos fazer isso, porque agora, se temos a mente de Cristo, olhamos como Cristo olha, com um olhar transformado. Em outras palavras, se você ainda mede as pessoas pela aparência, e aqui eu digo aparência como um todo, uma aparência social ou uma aparência racial, você ainda não entendeu quem é Jesus. Você ainda não entendeu quem é Jesus. E é por isso que o preconceito social e racial é tão grave. É impossível você ter uma vida profundamente formada, é impossível você ter uma vida que reflete a perfeição de Cristo Jesus, se você julga as pessoas baseadas em critérios carnais. Isso não é somente algo social, e eu vou estressar este tema ao longo dessa pregação, porque talvez alguns de vocês possam pensar que esse problema é um problema social, que esse problema é um problema econômico, que esse é um problema estrutural da nossa sociedade, mas não é. É uma rebelião espiritual. Se você olha as pessoas e desfigura a imagem de Deus nas pessoas, e em vez de olhar para uma pessoa preta como se ela fosse a imagem de Deus, você olha ela como uma pessoa preta. Ou então você olhar para uma pessoa branca, e em vez de olhar para aquela pessoa branca como a imagem e semelhança de Deus, você olha para ela como uma pessoa branca. Ou então você olha para uma pessoa rica e você fica ressentido porque você queria que você fosse a pessoa rica, e você culpa aquela pessoa porque você não tem tanto dinheiro, em vez de olhar para aquela pessoa e dizer: esta pessoa é a imagem de Deus. Ou então você olha para a pessoa pobre e diz assim: essa pessoa pobre está sugando os meus recursos, porque eu tenho a obrigação moral de dar esmolas, e não olha para aquela pessoa pobre como o caráter, como a imagem de Deus. Se nós fazemos isso, nós estamos desfigurando o outro, e nós estamos dando lugar a uma natureza rebelde. É negar o que Deus afirma, é declarar inferior aquilo que Deus chamou de imagem e semelhança.
eu trabalhei também como evangelista em uma casa de menores infratores. Sempre gostei de trabalhar com essas coisas. Sempre gostei de manter viva esta chama evangelística. E eu confesso para vocês que é difícil não dar lugar ao preconceito quando você está diante de criminosos. E eu olhava para algumas jovens e alguns jovens nas casas de detenção de menores infratores, e eu confesso para vocês também que em algumas daquelas pessoas era difícil você achar a imagem de Deus. E você perguntava para si mesmo: meu Deus, onde é que está a imagem de Deus nesse indivíduo? Mas não importa o que eu acho, por mais degradante que possa ser a situação de uma pessoa, aquela pessoa ainda é a imagem de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho pelo mundo, que deu o seu Filho pelos rejeitados, que deu o seu Filho pelos pretos, pelos pardos, pelos brancos, pelos amarelos e pelos ruivos, que deu o seu Filho pelos pobres e pelos ricos e pelos da classe média. Esse é o Deus a quem servimos. Não importa se você não aceita, não importa se você não gosta dessa cor, não importa se você não se vê naquela pessoa, não importa se você fez menos ou mais coisas erradas do que aquela pessoa, eles são a imagem de Deus, quer você aceite, quer não. Então, sabedoria de Deus para a tua vida: se em Cristo não avaliamos mais ninguém segundo a carne, então não há espaço para superioridade social. Eu sou mais rico que tu, eu sou melhor do que tu porque não tenho tanto dinheiro. Não tem mais espaço para isso. E também não tem mais vou repetir: se em Cristo não avaliamos as pessoas segundo a carne, se em Cristo não temos mais a visão terrena, se em Cristo olhamos para as pessoas pelo que elas são, a imagem e semelhança de Deus. Inclusive, fazendo um rápido parênteses, essa é a forma inclusive que você deve olhar para si próprio. Não importa o que as pessoas dizem, você é a imagem e semelhança de Deus. Se em Cristo não avaliamos mais ninguém segundo a carne, então não há espaço para superioridade racial, não há espaço para racismo, não há espaço para preconceito social na fé cristã. Você é obrigado a amar. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é obrigado a me amar. Diga assim para ela: não importa se eu sou preto ou branco. E eu encerro dizendo: você não é a sua cor, você não é a sua cor, você não é a sua etnia, você não é a sua classe social. O seu valor não está nessas coisas. Você é a imago Dei, você é a imagem de Deus. E o outro também é, por mais criminoso que ele seja. E essa é a pergunta que o Espírito Santo faz para você hoje: com quais olhos você está enxergando o seu irmão? Com os olhos da carne, olhando segundo a carne, ou com os olhos da cruz? Então, esta é a primeira coisa: você é a imagem de Deus, você não é o seu ídolo racial ou social. Quantos entendem? Digam amém. Em segundo lugar, então, nós partimos para outra forma de nós superarmos este divisionismo racial e social que tanto assola a nossa sociedade, que é justamente o fato de que você deve permitir que Deus te transforme da superficialidade para a profundidade. Semana passada nós falamos que você deve descansar. Nós falamos que você deve tirar umas folgas de vez em quando. Por quê? Porque Deus é quem te guarda. Deus é quem supre para você. Deus é quem vai dar para você enquanto você dorme. E você que é viciado em trabalho, você é pecaminoso. É isso que a Bíblia diz. Agora, perceba o que ele diz no que diz respeito às tensões raciais. A vida profundamente formada deve permitir que Deus tire você da superficialidade e leve você para a profundidade. Perceba o que diz o versículo 17 do texto que lemos hoje. Leia comigo. Logo, todo aquele que está em Cristo Jesus se tornou o quê? Quero que você fale alto. Logo, todo aquele que está em Cristo Jesus se tornou. A velha vida continua.
acabou e uma nova vida teve início. Queridos, este versículo não é poético, ele é cirúrgico, ele é profético. Porque este versículo, ele mostra uma realidade espiritual que vai fundo aonde a religião não alcança. Perceba, se o seu coração é deformado e não profundamente formado, você pode até se fingir de servo e de ser uma nova criação, mas você vai continuar a viver como velho. Não há como um bode fingir ser ovelha. Não há como um bode se tornar ovelha, senão por uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Paulo está dizendo que estar em Cristo é ser feito novo, nova criação. E essa nova criação, segundo o apóstolo Paulo, inspirado pelo Santo Espírito, essa nova criação, segundo o apóstolo Paulo, inspirado pelo Santo Espírito, ela vai germinar dentro de nós, e ela vai dar frutos em todos os aspectos da nossa vida. Perceba o que eu estou dizendo aqui. Ou seja, Paulo está dizendo que todos aqueles que estão em Cristo Jesus são uma nova criação. Esta nova criação dentro de nós vai gerar frutos que vão permear todos os aspectos da nossa vida. Ou seja, uma nova mente, um novo olhar para pretos e brancos, pardos e ruivos e amarelos. Um novo amor por ricos, pobres e classe média. Uma nova postura diante de outros povos e outras culturas, que também é uma forma de preconceito social. E uma nova postura diante de velhos pecados. Uma nova postura diante de velhos pecados, como o preconceito. Deus está chamando você hoje a se arrepender de seus preconceitos. Você entende isso? Você entende isso? A velha vida acabou, diz o versículo. Acabou. Mas você, eu pergunto agora, conhece alguém que mesmo sendo cristão, tem a velha vida como referência? Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que continua reagindo como sempre reagiu? Você conhece alguém que se professa cristão, mas continua julgando, continua se justificando, continua se exaltando sobre o outro, continua se comparando e se achando melhor do que o outro? E o mais grave, você conhece alguém que, se arrogando cristão, acha o preconceito normal? Você tem, por exemplo, exemplos históricos de igrejas luteranas, por exemplo, na Alemanha nazista, dando suporte à Alemanha nazista. Então é uma coisa inimaginável você ter cristãos em uma nação, em uma sociedade, dando um suporte institucional e social ao extermínio de uma outra etnia. Isso é inimaginável. Só que esses absurdos acontecem porque a raça humana, ela precisa de uma radical transformação. E não é uma reforma, é uma nova criação, uma nova mente, um novo olhar e um novo amor. Uma nova postura diante de velhos pecados. E esses velhos pecados é o racismo, é o preconceito. Você não pode ser racista. Você não tem nenhuma desculpa enquanto cristão para ser preconceituoso. Você precisa se arrepender. E se você ainda não se arrependeu, você precisa se arrepender. A velha vida acabou. Diga para a pessoa que está do seu lado: acabou. Isso significa que preconceitos de todas as ordens precisam morrer. A zombaria com outras etnias, com outras raças, piadas com brancos e com pretos, com índios, precisam morrer. A superioridade cínica, camuflada, precisa morrer. Porque se isso continua vivo, isso quer dizer que a nova criação está morta. Vocês entendem isso?
Se o preconceito está vivo, a nova criação está morta. Se a nova criação está viva, o preconceito morreu. Vocês entendem isso? Preconceito social e preconceito racial. E eu estou dando essa ênfase no preconceito social porque aqui em São Luís, rico não gosta de pobre e pobre não gosta de rico. O pobre quer ser rico, mas não gosta do rico, certo? Vocês sabem que isso é verdade. Isso é uma tensão social que não tem razões sociais. É uma tensão social que está profundamente enraizado em um coração pecaminoso. Ou seja, o problema é o pecado. Continuando no versículo, ele diz assim: uma nova vida teve início. Uma nova vida, meu irmão e minha irmã. Não uma reforma espiritual. Uma reforma não serve. Uma reforma é insuficiente. Porque uma reforma, você presume que ainda existem elementos ali naquela estrutura que podem ser reaproveitados. A nossa velha natureza, nada da nossa velha natureza pode ser reaproveitada. Absolutamente nada. Nós precisamos não de uma reforma, mas de um nascimento do zero. E isso não acontece sem dor, sem confrontação e sem conversão real. Nós precisamos de uma metanoia. Sabe o que isso significa na prática? Você vai ter que aprender. Aprender o que, pastor? Fico grato que você perguntou. Você vai precisar aprender a ouvir, desfrutar, ou seja, gozar, no sentido de ter uma alegria profunda da companhia. Você vai ter que gostar da companhia, desfrutar da companhia de pessoas que são diferentes de você, sejam elas pobres, sejam elas ricas, sejam elas classe média, pretas, brancas, amarelas ou ruivas. Você tem que gostar. Você precisa lembrar que essas pessoas são da mesma substância que você. Então você está dizendo assim: pastor, eu só gosto de estar com gente que é do meu jeito. Queridos, eu não estou dizendo que isso é antinatural, não. Esta é a coisa mais natural do mundo. Você quer estar perto de pessoas que são iguais a você. Mas às vezes isso é um preconceito velado. Grande parte das vezes isso é um preconceito velado. Isso é uma falta de amor pelo diferente. Quando na verdade o cristianismo nos ordena, Jesus, que é o nosso Senhor, Ele nos ordena que devemos amar todas as pessoas. Devemos amar os nossos inimigos, quanto mais os nossos diferentes, certo? E aí você vai dizer: pastor, como é que eu faço para gostar dessas pessoas? Como é que eu faço para desfrutar da companhia de pessoas que são diferentes de mim? Ora, essa é a coisa mais simples do mundo. É só você lembrar que elas são da mesma substância sua, a imagem de Deus. O cara que é rico, ele é a imagem de Deus. O cara que é pobre, ele é a imagem de Deus também. O cara que é preto, ele é a imagem de Deus igual a você. O cara que é branco, ele também é a imagem de Deus igual a você. Você vai ter que admitir que muitas coisas que você achava normal era na verdade pecado. Você vai ter que descer do pedestal. Você vai ter que deixar o Espírito reprogramar, reiniciar, resetar o seu coração. Existem famílias cristãs que não permitem casamento interracial. Isso é pecado. Eu conheço. Interracial, o pai diz: eu não quero que você se case com essa pessoa. Eu não quero que você se case com ele porque ele é preto, porque ele é branco, porque ele é pobre, porque ele é rico. Sendo que na verdade, esse não deveria ser o critério definidor de como essas coisas deveriam acontecer. Se você pensa que de alguma forma é ok você não gostar da ideia de uma pessoa branca se casar com uma pessoa preta, isto é um pecado gravíssimo. Porque em Jesus não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, todos são um em Cristo Jesus. A pergunta não é se você está na igreja. A pergunta é: quanto do seu preconceito denuncia a sua falta de cristianismo? Quanto do seu preconceito denuncia a sua falta de cristianismo? E por último, eu acabei de falar os dois primeiros tópicos, que é
você é a imagem de Deus. Você é imago Dei e não uma construção social ou racial. Quantos entenderam isso? Digam amém. Você não é preto, nem branco, nem ruivo, pardo, pobre, rico. Você não é nenhuma dessas coisas e nenhuma dessas coisas define o que você é. Você é a imagem de Deus. Em segundo lugar, peça para Deus transformar o seu íntimo de tal forma que você entenda que o problema do racismo, o problema do preconceito social é um problema do coração e não um problema socioeconômico. E por último, viva a sua missão. Seja um ministro da reconciliação. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é um ministro da reconciliação. Diga para ela: você tem uma missão. E qual é essa missão, pastor? Reconciliar um mundo dividido entre pretos e brancos, pobres e ricos, com Deus. O seu trabalho, a sua missão é reconciliar um mundo profundamente desigual. Queridos, eu acho que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, economicamente falando, eu digo. E esse tipo de desigualdade, e aqui não entrando numa conversa política ou marxista, porque esse não é um problema marxista ou um problema capitalista, este é um problema da natureza humana. Os seres humanos têm a tendência de subjugar o seu igual até que esta relação fique desigual. Este é um problema de pecado. O problema, meus irmãos, do mundo não é um problema socioeconômico. Vocês precisam entender isso. O problema da humanidade não é um problema capitalista ou socialista, não é um problema conjuntural, estrutural, não é. Nunca foi. Sabe qual é o problema da humanidade? Gênesis capítulo 3. A semente da serpente está em guerra com a semente da mulher há 10 mil anos, há 6 mil anos. Este é o problema da humanidade. O problema da humanidade é o pecado, é um coração extremamente corrupto e desigual, e que esta desigualdade que está enraizada no coração, ela transborda para as relações sociais. E quando você é desigual com o outro, você se insurge contra ele e você demoniza aquela pessoa. E é neste mundo que você tem uma missão de levar a reconciliação de Deus por meio de Cristo, para que estas desigualdades, para que estas distorções de preconceito social e racial sejam resolvidas e sanadas. Quantos entendem? Digam amém. Veja o versículo que explica o que eu acabei de dizer. 2 Coríntios 5, 18 e 19, diz assim: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Ou seja, Cristo nos trouxe de volta para Ele, mas Ele não nos deixou de mãos abanando. Perceba, o centro da missão cristã é, através da pregação do Evangelho, reconciliar o mundo com Deus, em primeiro lugar, e as pessoas entre si. Certo? A missão da igreja, através da pregação do Evangelho, é resolver estas tretas raciais, essas tensões raciais, essas tensões sociais. A missão da igreja é erradicar o preconceito, não com campanhas políticas de conscientização, mas com a pregação do Evangelho e o Evangelho de Cristo e Ele crucificado. A única esperança que um mundo dividido racial e socialmente tem é Cristo e Cristo crucificado. Então a missão cristã é reconciliar o mundo com Deus e as pessoas pretas e brancas entre si, e as pessoas pobres e ricas entre si. E é por isso que é extraordinária uma comunidade como a nossa, por exemplo, que tem todo tipo de gente. E eu amo comunidades profundamente brasileiras como a nossa. E eu digo brasileiras porque uma das características das comunidades e das redes de apoio das igrejas brasileiras, melhor dizendo, é a miscigenação. Nós somos profundamente diferentes e ao mesmo tempo nos damos profundamente bem. É uma das coisas mais interessantes a respeito
do cristianismo latino-americano, por assim dizer. Porque nós somos profundamente diferentes. Aqui na igreja tem gente preta, tem gente branca, tem gente amarela, tem gente rica, tem gente... Não sei se tem gente rica, mas eu sei que tem gente que está prosperando aqui. Deve já estar rico, né? Não sei. Eu sei que tem gente que é pobre, que não tem tanto dinheiro, e está tudo certo. Tem amarelo, tem pardo, tem ruivo, tem preto, tem todo tipo de gente. O que é que faz nós nos darmos tão bem? Qual é a liga entre nós? É o nosso status socioeconômico, sim ou não? Não, né? Porque tem gente rica e tem gente pobre. Em São Luís, rico não gosta de pobre e pobre não gosta de rico. Quer ser rico, mas não gosta de rico, né? O que é que nos junta? O que é que nos reconcilia com tantas diferenças? Cristo e Ele crucificado. Cristo é o que nos une. O sangue de Cristo corre nas veias de pretos convertidos e de brancos convertidos. Aleluia, na casa de Deus. E é isso que nos une. E é por isso que é tão bonito. E eu lembro que quando eu ia para os acampamentos, quando eu era criança, eu cantava essas canções. E eu sempre cresci em um ambiente extremamente diverso. Tinha amiguinhos quando eu era criança. Eu tinha amiguinhos à pré-adolescência ali, juniores, né? Aquela faixa dos juniores, entre 9 e 11 anos de idade. Eu tinha amiguinhos ricos, que tinham pais ricos. Eu tinha amiguinhos profundamente pobres. Eu tinha amiguinhos brancos e tinha amiguinhos pretos. Meu melhor amigo é preto, que é o Vandinho, batera. Há 20 anos nós somos amigos. 22 anos. Né? A irmã da Luz uma vez salvou minha vida. Eu me lasquei todo num acidente. Ela é preta. Glória a Deus. Não há distinções. Por quê? Em nossas veias corre o sangue de Cristo que nos une. Ou seja, qual é a nossa missão? Veja, nós fomos encarregados. O próximo slide. Pode passar? Pode passar? Nossa missão é que nós fomos encarregados de reconciliar. Isso aqui é o versículo, tá? É o versículo 18. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Ou seja, a nossa missão significa que se nós fomos alcançados pela graça, quem aqui foi alcançado pela graça? Aleluia. Ou seja, você é um agente da reconciliação. Você tem um ministério. E o ministério seu é o ministério da reconciliação. Você não é um simpatizante da causa. Você não é um simpatizante da igreja. Se você está aqui porque você gosta das músicas, pode ficar aqui, mas saiba que você está sendo subutilizado. Você não está sendo útil. Você não é um simpatizante da igreja. Você não é um simpatizante da causa. Você é um agente da reconciliação. Se você foi alcançado pela graça, você é um agente da reconciliação. Não apenas um simpatizante. Mais uma vez quero estressar este ponto. Não apenas um mensageiro ativo. Não apenas um participante do céu. Ah, pastor, só quero ser salvo e colocar o meu pezinho lá na glória que já está tudo certo. Você está sendo covarde. Deus quer que em Cristo, este Cristo que te alcançou, este Cristo que te reconciliou, você seja um agente da reconciliação. Um agente da reconciliação. Pastor, como é que eu vou cumprir isso? Em tempos de ódio racial, intolerância, tribalismo político, quem é de direita não gosta. Isso aqui eu queria falar, eu vou até extrapolar aqui a minha sessão, mas eu quero falar sobre as posições políticas. Tem crentes de direita que não gostam de crentes de esquerda, e tem crentes de esquerda que não suportam crentes de direita. Meus irmãos, isto é uma deturpação profunda da graça do Evangelho. E inclusive eu vou contar um testemunho aqui. Vocês sabem, meus irmãos, vocês me conhecem. Quem não me conhece está conhecendo agora. Vocês sabem que eu sou uma pessoa, né, pela graça de Deus, que eu tenho uma formação muito boa, graças a Deus. Formação acadêmica, né? E intelectual.
Estou terminando meu mestrado em ministério pastoral. Acho que este mês já estou apto a colar grau. Então, graças a Deus tenho uma boa educação. Tive uma boa educação. Sou formado em Direito e tal, tudo certo. E tenho uma leitura política também. Inclusive é um dos meus hobbies, comentar sobre isso. E eu sou conservador, por convicção. Sou uma pessoa de direita, se você for olhar nos espectros políticos, por convicção, porque estudei muito e cheguei à conclusão de que aquilo que mais se alinha com a minha fé, e a minha fé é a coisa mais importante a meu respeito, é o espectro político da direita. Sou uma pessoa conservadora de direita, digamos assim. Voto em candidatos de direita, voto em candidatos que julgo conservadores. Mas, durante a minha vida acadêmica, os meus melhores companheiros da vida acadêmica sempre foram pessoas de esquerda, seja centro-esquerda, seja extrema-esquerda. Sempre. Por algum motivo que hoje eu entendo que era uma das formas de Deus não permitir que eu fosse um hipócrita religioso. Porque se eu digo que prego Cristo, se digo que sou um pastor, se digo que sou um pregador do Evangelho, se digo que sou um ministro da graça, e digo que Cristo pode reconciliar, e digo que Cristo pode salvar, e digo que Deus não faz acepção de pessoas, logo eu seria hipócrita se somente me relacionasse com as pessoas que pensam igual a mim, sim ou não? Vocês entendem isso? Eu seria um hipócrita se me relacionasse somente com pessoas que pensam igual a mim. Então eu digo isso para a Lorena, né? Eu digo, amor, engraçado que no meu ensino médio todos os meus amigos eram de esquerda ou extrema esquerda, centro-esquerda ou extrema esquerda, e eu nunca me dei mal com essas pessoas. Na minha primeira faculdade, que foi publicidade e propaganda, todos eram gays. Eu acho que eu entrava na sala de aula pedindo desculpa por ser hétero. Não, eu sou homem, desculpa, tá? Era isso. Mas nunca me dei mal com essas pessoas. Pelo contrário, sempre as amei profundamente. As coisas que eu mais projetava para aquelas pessoas era o dia que elas aceitariam Jesus pela fé. Então, chega desse tribalismo político idiota. Chega de odiar pessoas que pensam igual, diferente de você. Então, vocês que são de direita aqui na igreja, eu acho que é a maioria, você tem que amar o esquerdista na época da eleição. Está chegando inclusive aí mais uma eleição, né, ano que vem, para presidente. Eu duvido você amar essa pessoa, duvido. Porque em Deus, porque em Cristo, melhor dizendo, especialmente se ele for seu irmão. Porque em Cristo Jesus não há esquerdista e nem direitista, não há bolsonarista e nem lulista, não há azul e nem vermelho, e nem grego e nem judeu, mas todos nós somos um em Cristo Jesus, e Cristo Jesus é a esperança da glória em todos nós. Quantos entendem isso? Digam amém. Fui claro? Deu para entender? E exatamente isso, o próximo slide. Em Cristo está a resposta. Então você pergunta, pastor, como posso eu cumprir a minha missão de ser um agente da reconciliação entre pessoas que nutrem entre si e um pelo outro um ódio racial, uma intolerância social, um preconceito de toda ordem, tribalismo político, direita não gosta de esquerda, esquerda não gosta de... Como é que a gente consegue superar isso? E a resposta está no texto bíblico. Em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando em conta o pecado das pessoas. Foi o que eu acabei de falar. Jesus não olha se você é petista ou bolsonarista. Jesus não olha se você é de direita ou de esquerda. Ele salva você onde quer que você está. Quantos entendem isso? Ele salva você onde quer que você esteja. E esta é a maravilhosa mensagem da reconciliação. Queridos, a reconciliação não é um projeto social. O problema da humanidade em todo este ódio que é destilado, seja ele social, político ou econômico, não é um problema da sociedade, não é um problema de políticas públicas. Você pode ter o melhor gestor nesta cidade, ele não vai conseguir resolver as tensões sociais e raciais que estão postas. Por quê? Porque tensões raciais
tensões raciais e sociais que estão postas não são um problema social, não são um problema político e não são um problema econômico. Esses problemas são profundamente espirituais. Esses problemas são profundamente enraizados em corações pecaminosos, em corações não regenerados. Ou seja, a resposta não é uma nova política pública, não é um novo governante a ser eleito. A resposta é que não há judeu nem grego. A resposta é que não há homem nem mulher. A resposta é que não há branco e nem negro, mas todos são um em Cristo Jesus. Louvado seja o seu santo nome. Amém? O racismo já saiu de dentro de você? O preconceito já saiu de dentro de você? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: já saiu? E não se engane, todos nós temos algum preconceito. Todos nós, 100% dessas pessoas que aqui estão. 100%. Ele pode ser racial ou social. Ele pode ser étnico ou profissional. Mas todos nós temos que lidar com este problema. E lidamos com ele na cruz. Queridos, como é que Jesus resolve esse problema então? Veja o que diz 1 João capítulo 3, versículo 8. Por isso, o Filho de Deus se manifestou. Por isso, Jesus se manifestou. Para quê? Destruir as obras do diabo. O preconceito é uma obra de Deus ou do diabo, irmãos? O racismo é uma obra do Espírito ou uma obra da carne? O preconceito social é uma obra do Espírito ou uma obra da carne? Perceba, a raiz do preconceito, como eu já disse exaustivamente nesta mensagem, não é cultural ou histórica, ela é espiritual. E Jesus se manifestou para destruir esta obra, destruir o preconceito. E aqui eu repito a frase que disse no início, que o sangue de Jesus não apenas derrubou a parede que nos separava de Deus. O nosso primeiro problema é com Deus. Estamos devendo para Ele se não estamos em Cristo Jesus. Então o sangue de Cristo nos reconcilia com Deus, mas Ele também derrubou a parede que nos separava uns dos outros, nos nossos guetos, nos nossos preconceitos, nos nossos racismos. Isso significa que a cruz não é apenas uma reconciliação vertical entre nós e Deus, mas é uma reconciliação horizontal. Porque em Cristo, branco e negro, rico e pobre, homem e mulher, judeu e grego, todos se tornam um povo, a humanidade redimida. Por isso, o problema do racismo, por isso, a resposta para o racismo e a resposta para os preconceitos das mais diversas ordens não é a educação na escola, e nem a conscientização, e nem o dia da consciência negra, porque nós não precisamos de educação, nós precisamos de radical redenção. E só Cristo morreu por pretos e brancos. Só Cristo morreu. Então isso é até engraçado, porque você olha os grandes revolucionários das causas, né? Você vê Zumbi dos Palmares. Ele não morreu pelos brancos, ele morreu pelos pretos. Zumbi dos Palmares era incapaz de morrer pelos brancos, porque os brancos não representavam a sua causa. Você já parou para pensar nisso? Você vê os escandinavos, eles morriam pelos brancos, porque eles eram incapazes de morrer pelos pretos, porque os pretos não representavam a sua causa. Mas Jesus, ele é superior a todos esses líderes, porque somente Jesus verteu o seu sangue por brancos e pretos. Somente Jesus verteu o seu sangue por ricos e pobres. E somente Jesus verteu o seu sangue por mim e por você. E é por isso que eu te amo. É por isso que eu quero passar a eternidade com você. Seja você preto ou branco, rico ou pobre. E se você não gosta de diversidade, você vai ter um problema no céu. Porque no céu tem um monte de gente diferente de você. Você entende isso? Glória a Deus. Glória a Deus.
para refletir e praticar. Cadê os crentes nessa noite? Cadê os crentes nessa noite? Não dorme, em nome de Jesus. Hoje vocês foram lembrados dos deveres de vocês. Pastor, que dever? Não ser racista? Essa igreja não é lugar para gente racista, certo? Essa igreja não é lugar para gente preconceituosa. Amém? Esta igreja não é lugar para tensões raciais, porque aqui só tem lugar para pessoas que já foram resolvidas em suas tensões, porque Cristo resolveu. Em primeiro lugar, reconheçam quem vocês são, imagem de Deus, não construções sociais ou rótulos culturais. Você não é preto e nem branco, ruivo ou amarelo ou pardo. Você não é rico, pobre nem classe média. Você é a imagem de Deus e deve olhar a si mesmo e ao seu próximo nessa perspectiva. 2. Permita que Deus transforme a sua superficialidade em profundidade. O problema do racismo e do preconceito social não é um problema estrutural, econômico ou social, é um problema espiritual, e a solução de tal problema não é algo como uma política pública, como uma solução política ou cultural. A solução é uma reforma, a solução nem é tão pouco uma reforma interior, mas a solução é o novo nascimento. Então pergunte para você mesmo nessa noite: qual o racismo que eu ainda carrego dentro de mim? Qual é o preconceito que ainda carrego dentro de mim? E por último, vivam a sua missão. Vocês lembram o que eu falei? Você é um agente da reconciliação. Em um mundo dividido por tensões raciais, ódio racial, segregação cultural, Jesus te comissiona, Ele te envia como um ministro da reconciliação, e é isso que você é. Então diga para a pessoa que está do seu lado agora: você está em missão. Você está em missão. Agora levante sua mão para eu te abençoar neste momento. Agora, com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus, aquele que é poderoso para guardar vocês de serem racistas e preconceituosos, aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença de sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé dizendo amém, amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.